Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre ressonância harmônica. Tem muita gente que chegou aqui através dos vídeos da ressonância harmônica. Sou muito grata a isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ressonância harmônica e o pedido de consciências, tá bom? Quando a gente inicia ali os estudos, o caminho das palestras, para a gente pedir a nossa ressonância, um dos questionamentos que a gente faz é: o que eu posso pedir? Bom, e dentro de todo esse processo, através da leitura do livro também, né, Mentes Informadas, do professor Leo Couto, a gente fica ciente que é possível sim fazer o pedido de muita coisa que a gente achava que não dava. Inclusive, quando eu cheguei na ressonância harmônica, o meu objetivo era fazer apenas um pedido, tá? Eu não tinha consciência de que era possível fazer inúmeros pedidos em uma única onda, ok? E com o processo, com o estudo da ressonância, com o estudo ali do caminho das palestras 1, 2 e 3, a gente vai percebendo, né? Eu acho que é essa a importância de você fazer o caminho das palestras. A gente vai percebendo a necessidade realmente de entender o processo, de modificar ali algumas crenças, algumas memórias que a gente tem, até que chegue o momento da gente, enfim, solicitar a nossa onda, tá? Quando eu fui pedir a minha primeira ressonância harmônica, eu fiz pedido de algumas consciências, como Neville Goddard, consciência de pessoas da minha área de estudo, que eu sou professora de matemática. Eu pedi algumas consciências, pedi downloads de livros também, como livros de cálculo. Então, é perceptível uma facilidade muito grande de entender os ensinamentos dessas pessoas depois que você pede a consciência ou o download dessas coisas. Um livro que eu pedi o download também ali na minha primeira onda foi o Kybalion, que é um dos livros que a Maya Andrade utiliza com frequência. Inclusive, ela tem as 7 leis herméticas, que é um curso, né? O Kybalion na prática. E você vê realmente que depois eu já tinha lido o Kybalion antes de solicitar na ressonância, e eu li depois, e eu já li mais outra vez também. E você consegue entender como que sua mente mudou. E agora você consegue ter uma compreensão maior, tá bom? Quando eu fui para minha segunda onda, eu resolvi pedir consciência de pessoas que, de fato, eu achava que seria interessante para mim. Bom, um dos principais objetivos de pedir uma consciência, pelo menos ao meu ponto de vista, é o objetivo de estudar mais sobre o conteúdo que essa pessoa leciona, estudar mais sobre aquilo que essa pessoa produz, entender de fato ou conseguir entender a consciência de prosperidade dessa pessoa, ou até a consciência de leitura, a capacidade de interpretação de texto, entre outras coisas. Uma das consciências que eu pedi da minha segunda onda foi a consciência da Maya Andrade, que era uma pessoa que eu já via há bastante tempo, já estudava, já via os conteúdos, já tinha entendido o Kybalion, mas tinha algo ali na Maya Andrade que me impressionava e me deixava muito fascinada, que era a capacidade de interpretação de livros com uma facilidade muito grande. Eu sempre fui uma leitora assídua, então, apesar de ter uma compreensãozinha, conseguir interpretar, às vezes a gente tem uma demora maior para compreender aquilo que está sendo dito. E aí, uma das coisas que eu notei após pedir a consciência da Maya Andrade foi essa capacidade de entender com muita facilidade aquilo que eu estava lendo, de entender. Eu sou professora também, então ela tem um arquétipo muito forte de professor. Eu pedi também esse arquétipo primitivo de professor, e a gente consegue identificar que fica cada vez melhor a leitura, você tem uma capacidade maior. E toda vez que eu leio um livro, por exemplo, que a Mai indicou, que a Mai tá falando, ou vejo os conteúdos dela, nossa, eu tenho uma facilidade muito maior em entender aquilo que ela está tentando passar, tá? Então, você pode pensar, sim, em pedir consciências de pessoas que estão vivas. Mas, gente, uma coisa que vocês precisam notar antes de pedir consciência de pessoas que estão vivas, que vocês acham que são mestres em alguma coisa, é atentar aos comportamentos dessa pessoa, atentar se de fato essa pessoa condiz com aquilo que você quer inserir essa energia na sua vida,
se essa pessoa tem de fato aquele conhecimento mesmo, ou se ela só mostra isso na internet, tá? Pesquisa, vivencia. Toda vez que eu vou escolher uma consciência, eu sempre coloco os pontos que eu acho negativo nessa pessoa e os pontos que eu acho positivo. Isso quer dizer que no pedido da consciência você vai acessar esses pontos negativos dessa pessoa? Não, de fato, mas se você tiver algum ponto negativo em comum com essa pessoa, provavelmente isso vai aflorar, porque você vai jogar luz ali nessa escuridão para que você tente melhorar esse ponto. Então, eu faço essa análise, porque tem gente que a gente admira muito, mas é uma coisa muito superficial, então não faz muito sentido a gente pedir uma consciência, carregar esses downloads dessa pessoa pelo resto da sua vida. E outro ponto de vista, essa pessoa ainda está em construção, ela está aqui nesse plano terrestre e ela vai continuar armazenando coisas, ou seja, esse pedido de consciência, ele vai ser atualizado ainda nessa dimensão, porque a pessoa está vivenciando coisas referentes a esse universo que a gente vivencia, que é o arquétipo Terra. Então, quando eu peço a consciência do Neville Goddard mesmo, que é uma pessoa evoluída, iluminada, a probabilidade de eu me contaminar ou encontrar energias negativas nesse perfil do Neville é um pouco menor, porque ele evoluiu um pouco mais que eu. Ele não está aqui no mesmo parâmetro. E aí, por exemplo, se eu peço a consciência de um familiar meu, tem gente que pede, tá? Eu participo de um grupo de ressonância e tem gente que pede. Mas essa pessoa se encontra vivenciando as problemáticas dela nesse momento. Então, ela vai estar em processo de construção de caráter, de características e até da sua própria nuvem de consciência. Eu chamo nuvem de consciência porque a consciência, assim como a nuvem de celular ou nuvem do Drive, ela pode ser acessada de qualquer lugar. Então, ela está disponível, tá? Então, e outra coisa, a gente não precisa pedir uma consciência para ter acesso a essa consciência. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso. Depois, se vocês tiverem a fim de ouvir, é só comentar aqui que eu faço um vídeo falando sobre essas questões. Então, quando você vai solicitar essa pessoa na sua ressonância, o primeiro passo, antes de solicitar mesmo essa consciência, é entender se de fato você tem admiração por essa pessoa, simplesmente porque você acha que ela tem mais recursos financeiros que você e você quer chegar lá, ou se você tem alguma coisa nessa pessoa que você acha que é excepcional para a sua evolução. Muita gente chega na ressonância harmônica buscando somente recursos financeiros, recursos materiais. E o objetivo da ressonância não é só isso, porque a gente evolui em anos de tempo toda vez que a gente faz a ressonância. Então, se a gente tivesse que passar mais 100 anos aqui nesse plano terrestre, ou voltando, né, reencarnando, a gente vai demorar um pouco menos, porque a gente conseguiu acessar uma consciência maior durante o uso da ressonância harmônica. Então, o objetivo da ressonância harmônica é esse. E essa capacidade de incluir várias consciências é melhorar, aprimorar esse crescimento de uma forma exponencial para poder a gente evoluir com mais facilidade. Então, os recursos financeiros vêm por intermédio dessa evolução espiritual, tá? Não é porque você vai fazer a ressonância, você vai... Por exemplo, eu pedi o arquétipo do Érico Rocha, porque eu achava que ele era uma pessoa, poxa, que conseguiu fazer um público muito grande no YouTube e eu queria trabalhar com marketing digital. Só que, em contrapartida, eu estudo pouco marketing, eu estudo pouco os conteúdos do Érico. Então, essa consciência, apesar de estar disponível para mim, ela no momento está inacessada, porque o meu papel enquanto ressonante é fazer com que essa consciência seja utilizada, senão eu só estou acumulando material na minha nuvem pessoal, tá? É como se eu estivesse ocupando o espaçamento dessa nuvem com algo que eu não estou utilizando. Em algum momento eu posso sim começar a estudar os conteúdos do Érico Rocha, mas no momento eu não estou fazendo isso. Então, para mim, pedir a consciência da Maya Andrade trouxe algumas questões, assim, principalmente de reconhecimento de crenças limitantes,
lidar também com um aspecto da minha autoestima que eu não tinha observado e que eu percebo que a Maya Andrade teve essa evolução também. Ela teve uma evolução muito grande com relação à autoestima dela. Então, eu me via muito no papel de que, para ser uma pessoa estudiosa, eu tinha que me enquadrar em um perfil menos visto, menos sexualizado, porque, para mim, estar conectada com o arquétipo do professor era isso, era ter uma imagem mais de senhorinha, ao invés de uma mulher mesmo, que é o que eu sou, e mostrar essa sensualidade, mostrar essas questões, para mim era um pouco difícil. Hoje em dia eu vivencio isso, apesar de eu me considerar ainda um pouco menos voltada para essas questões, por exemplo, do visual, né? Não tenho um comportamento muito conectado com estar sempre muito bem vestida, muito bem maquiada, essas coisas não me conectam muito. Mas eu consegui aflorar isso de alguma forma após notar que eu tinha essa dificuldade. E eu percebi que essa dificuldade também se mostrava ali na Maya Andrade durante um período, então ela preferia se mostrar muito mais como uma pessoa intelectual, que era o meu caso, do que uma mulher bonita, uma mulher capaz de expressar sensualidade. Outra questão que fica muito evidente foi o meu modelo de relacionamento, né? A Maya Andrade, ela tem um modelo de relacionamento que para mim é um modelo exemplar, né? Seria um modelo inicial de relacionamento e eu consigo vivenciar hoje isso na minha vida com a minha esposa. Eu tenho um relacionamento mais saudável, mais amplo, capaz de comunicar sem necessariamente estar brigando o tempo inteiro. Então a gente conseguiu essa evolução, porque eu reconheci, a partir do uso dessa consciência ou do acesso a essa consciência, a minha necessidade de evoluir do ponto de vista do apego, tá? E esse apego, ele pode se mostrar, ele se mostrou durante muito tempo com os meus irmãos, com meu filho, e ele foi transferido ali para minha esposa. Claro que eu ainda continuei durante bastante tempo tendo medo de perder essas pessoas, mas hoje eu vivo num lugar de mais tranquilidade, de entender que eu não sou responsável pelo tempo de vida dessas pessoas aqui na Terra. E por incrível que pareça, à medida que eu ia sentindo isso, eu conseguia perceber que a Maya Andrade, ela também estava apresentando essas mesmas evoluções. Então eu consegui linkar, nossa, é como se à medida que ela vai evoluindo, eu também consigo enxergar essas crenças limitantes dentro de mim. Algo que foi bem engraçado há um tempo atrás foi porque eu manifestei um desejo, né, do nada, de comer, né, à noite uma tábua de frios, sentar com minha esposa, ficar conversando e tal, ter um momento mais íntimo, mais pessoal, de relacionamento mesmo. E aí eu comentei com a minha esposa, e nessa época eu não estava mais tão conectada assim com a Maya Andrade, eu não estava mais vendo os vídeos dela, porque eu estava em outra vibe no momento. E por incrível que pareça, no mesmo dia à noite, o programa dela com o Elcio foi exatamente isso. Eles tomaram vinho, comeram uma tábua de frios e depois foram passear em outro lugar. E aí a minha esposa, que acompanha a Maya Andrade, veio me falar que ela manifestou aquele desejo que eu estava sentindo. Então eu fiquei, caramba, será que foi um desejo compartilhado aí de uma consciência para outra? Será que eu acessei essa parte da consciência dela e trouxe essa vontade para o meu dia a dia? Outras coisas também aconteceram, por exemplo, teve uma época que ela postou referente a um doce nos Estados Unidos que era, inclusive foi esse ano, utilizado na Páscoa, e eu já tinha visto esse doce uns 3 dias antes, então foi algo muito diferente, a gente consegue perceber, porque você está em contato, observando aquela consciência. Algumas coisas que ela está estudando também, eu manifesto vontade de estudar. Às vezes, quando ela está em um momento de pedido, assim, de se conectar mais com a centelha, eu consigo sentir. Quando está perto também de ter o desafio, eu consigo sentir uma vontade maior de me conectar com a minha centelha. Aconteceu inúmeras vezes. Eu tô trazendo esse relato aqui não do ponto de vista, nossa, eu tô querendo me aproximar mais do perfil dela, não, porque nós temos personalidades diferentes, comportamentos diferentes, mas do ponto de vista de que
pedir a consciência da Maya Andrade, de fato, foi um divisor de águas na minha vida. Eu consegui evoluir bastante, eu demorei bastante para poder decidir se eu pediria ou não a consciência da Mai, porque para mim é muito difícil você lidar com consciências de pessoas que ainda estão em vida, justamente por conta disso que eu falei, que é o fato de ainda estar nesse processo de construção. Mas, de fato, ela é uma pessoa excepcional. Não tenho visto, até porque pedir uma consciência não vai fazer com que você traga esses pontos de vista negativos da pessoa, mas vai fazer com que você veja quais são os pontos em comuns que são negativos que você compartilha com essa pessoa. Então, foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, que tem acontecido já tem mais de 2 anos que eu tenho a consciência aí da Maya Andrade, e eu consigo perceber o meu processo de evolução. Fora, gente, que eu já tive várias experiências extracorpóreas, já tive várias experiências assim maravilhosas depois de acessar a consciência da Maya Andrade. Eu consigo ver que ela está assim em um nível maior de ascensão espiritual e que foi um fator muito positivo. Então, se você, assim como eu, admira muito a Mai e tem pensado em pedir a consciência dela em ressonância harmônica do professor Liu Couto, é sim uma ótima pedida, mas avalie aí do seu ponto de vista, avalie o que você está de fato querendo, se você de fato quer uma evolução espiritual, porque na maior parte eu consegui recursos financeiros sim, mudar algumas coisas, mas na maior parte do tempo o meu foco sempre foi acessar uma espiritualidade maior. O meu objetivo maior sempre foi isso. Então, se o seu ponto de vista é chegar somente aos recursos financeiros que a Maya Andrade chegou, pode repensar, avaliar algumas outras questões, porque essas questões vão estar disponíveis também, como, por exemplo, a evolução espiritual. Você não vai poder abrir mão disso. E outra questão é que você tem que estudar bastante. Então, se você está querendo chegar ao nível de consciência dela, vai pedir a consciência, pega os livros que ela está lendo, dá uma lida, vê o material, faz cursos, porque você vai perceber essa expansão, tá? Porque eu costumo dizer que a ressonância do professor Liu Couto é como livro. Você pode solicitar, simplesmente carregar ela para todo espaço e nunca abrir, tá? O ato de abrir o livro é você, de fato, dedicar seu tempo a fazer sua parte, a estudar, que aí esse processo de evolução vai sim se mostrar. Muita gente reclama dizendo que não está conseguindo ou que tem dificuldade em conseguir determinadas coisas, mas a gente sabe que, de fato, ela não está fazendo 100% o que ela deveria estar fazendo. E nesse caso, para acessar uma consciência, seja ela da Maya Andrade, do Neville ou de qualquer outra pessoa, você precisa focar em vivenciar, observar e ler aquilo que esta pessoa está lendo, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.